Depois dos grandes títulos conquistados ao longo de 59 anos, o tempo de vitórias no Estádio Olímpico Monumental passou. O Grêmio não mora mais aqui. O Templo de Glórias está fechado. Em silêncio, longe dos torcedores, o Olímpico, já à parte em ruínas, aguarda o momento de passar à memória de todos os gremistas. Durante muitos anos, o estádio foi a casa dos jogadores. Ali, eles moraram, se concentraram para os jogos e construíram muitas amizades. Assim, era a vida dentro do Olímpico. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio. O todo do Estádio Olímpico. A gente aqui, a gente sentia em todos os lugares, em todos os cantos do Estádio Olímpico. Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Eu acho que é um pouco de nostalgia, uma parcela significante de tristeza. É de fato a nossa casa, você tem o prazer de vir para cá. Era a nossa casa praticamente. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos. Aquele chão ali foi a minha casa durante muito tempo. Em alguns momentos eu vivi muito mais ali do que dentro da minha própria casa. Eu mesmo, inclusive, isso aqui tem uma relação muito grande conosco. Eu morei 1 ano aqui, quando eu vim de São Borja eu fiquei 1 ano, eu era solteiro, né? E naturalmente aqueles jogadores que eram solteiros, que eram casados e a família estava longe, ficavam aqui. Quando eu cheguei aqui, nada disso tinha. O portão de entrada era aqui, onde está o Zaco aqui, ó. Ali era o portão de entrada, era um portão meio com madeira e tela de arame, né? E quando eu cheguei, eu morei na concentração, fiquei 6 meses morando na concentração, até que eu consegui um apartamento. Eu morei na concentração, ali na caverna, como a gente chamava. Chegou a passar ali o Nelinho, o Gerson, o Mauro Cabeça, que foi campeão pelo Guarani de 78, o Balduino também tinha chegado naquele ano, e mais os meninos estavam subindo do Júnior, o Renato, o Bonamigo, o Baidec, o Nestor Simeonato, o Beto Borbolha, tio do Danley, enfim, uma variedade, o tia Joana também morou ali com a gente. E a gente era organizado. E minha vida começou assim. Eu só tive a oportunidade de fazer teste e tudo mais, porque existia a concentração para nós, atletas da base, atletas de 14, 15 anos, morar. Porque se não tivesse onde morar, nem conseguiria sair de Criciúma fazer o teste. A gente era organizado, tinha até a hora do 11h30, meia-noite, a televisão ficava ligada, porque era tudo num cômodo só. Tinha banheiro, tinha os armários todos e as camas. Então a gente tinha umas regrinhas que eram básicas, né? Hora do silêncio, hora de dormir. Tinha horário para a gente chegar aqui, não podia passar da meia-noite. A minha família, as pessoas que eu convivia, todas estavam do pórtico para dentro. Quer dizer, todo o meu convívio diário, de vida social, era dentro do Olímpico. Então o Olímpico era para mim, foi praticamente tudo na minha vida.
Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos, porque nós jogávamos quase toda hora e praticamente a gente não saía daqui. Então tinha vezes que as nossas famílias tinham que vir aqui com nossos filhos para a gente brincar e curtir nossa família, porque nós não tínhamos tempo de ir em casa, porque a gente concentrava às vezes na sexta-feira para jogar no domingo. Então não tinha tempo de ir lá e nós tínhamos que descansar. Então a família vinha para cá e a gente não ia em casa. Havia um costume, até hoje ainda tem alguns clubes ou treinadores que costumavam concentrar os solteiros 2 dias antes, 1 dia a mais antes dos casados. Então durante muito tempo em que fui profissional, eu concentrei às vezes só com o tio Silvio, que era o guardião da concentração, para que não fizesse algo que pudesse atrapalhar no rendimento do jogo, mas eu sempre fui muito comportado. Bem, na verdade que eu casei com 28 anos, né? Para um jogador de futebol acaba sendo tarde, porque se casa muito menino, né? Mas lá pelas tantas, depois da relação já de jogadores, tinha o meu nome lá, Roger, 2 dias antes concentrado. Não era o local, não era a acomodação que fazia, não. Nós tínhamos sempre o clube como primeiro plano. Não, eu quero ganhar, não, o Grêmio quer ganhar. Esse era o sentimento que tinha todos os jogadores, né? Isso é que é legal. Até nós iremos para o que der. Ele falava muito da concentração do Grêmio e dos métodos do Foguinho, tá? Do trabalho do Foguinho, mas o que mais me chamava a atenção é que o Foguinho dava café da manhã, ovo frito, batata frita, salsichão, queijo, salame, pão, ovo. Meu Deus do céu, era isso que eu queria. Tá? Então, pela primeira vez, quando ele me concentrou, o Foguinho me concentrou, né, eu só pensava naquilo do café da manhã. Né? E ali foi estava se transformando, mas eu nunca acreditava que podia chegar a um patamar de ser titular nem nada, né? Mas aquilo ali estava bom para mim. Era engraçado porque a concentração era um salão onde nós tínhamos a televisão e a gente jogava carta, brincava, né? E tinha o salão que era a concentração propriamente dito, onde era dividido por cortinas. E eu com essa minha voz mais forte assim, né, e gostava muito, acompanhava as rádios, gostava de imitar, eu tinha assim uma paixão pelo rádio, para mostrar que depois eu me tornei radialista. E automaticamente o Antônio Augusto, que faleceu há pouco tempo, gremista fanático, tinha o programa Plantão para sempre Manlec Toshiba. E às 11 da noite ele entrava com o plantão. Né? E o Anchieta, que hoje é cantor, né, que nós disputávamos posição, e eu substituí o Anchieta em 77, nos grandes momentos dessa conquista, ele estava treinando para cantor. E o Anchieta, que é uma pessoa sensacional, um ser humano espetacular, tinha um rádio daqueles grandes de técnica, que vocês conhecem muito bem, né, e um microfone sem fio. Conversando com o Anchieta, perguntei se eu falasse no microfone, saía no rádio, que nós poderíamos fazer um programa às 11 da noite, quando apagava as luzes da concentração, que todo mundo era obrigado a dormir. Essa frase é forte, obrigado. Agora eu entro. Eu vou contar essa história. Eu vi de manhã uma gritaria e pega, não sei o quê. E tinha um goleiro, o Henrique, tinha 2 metros de altura, estava pegando babá pelo pescoço. Agora tu conta por quê. Não era o babá, não era o Henrique? Era o Henrique, sim. Foi com o Henrique com o Altemir. O babá tirou
Não vou falar isso aqui, fala tu. As camas eram uma do lado da outra, mas o babá era tão ingênuo que ele sabia que a cama dele era do lado do João. O que o João fez? Foi para uma cama além. E o babá veio e deitou na cama dele, do lado dele, que era a cama do Henrique, o goleirão brabo. Sai da minha cama. Não saio, a cama é minha. Sai da minha cama. A cama é minha, sou do lado do João. Ah, tu não vai sair? Tirou ele, jogou ele por cima lá para o outro lado. E foi uma gritaria, né? E esse baixinho ia dar risada. Não, Tu que preparasse para ele. O negócio é assim. Fosse dormir, passasse por uma cama para deixar ele na cama do Henrique. Eu sei, mas tu tá meio esquecido, a gente também. Não, tô velho. Tá meio esquecido, tá entendendo? E eu entrei com um programa, um plantão para sempre, Moleque Toshio, plantão esportivo, né, às 11 da noite. Aquele silêncio, todo mundo sabia. O único jogador que não sabia era o Ladinho. Tá? E às 11 da noite eu entrei com o programa, o Anchieta de um lado, eu do outro, falando. Fiz o panorama nacional no Maracanã, Fluminense tanto, Flamengo 0. Ao voltar para Porto Alegre e analisar o jogo do Grêmio anterior, com a presença do Ladinho na lateral esquerda, eu fiz a análise de jogador, Eurico, eu, o Anchieta, o Oberdan. E quando cheguei no Ladinho, eu comecei a criticá-lo. Mas eu não sei como é que esse atleta joga no Grêmio, ele não tem condições de jogar no Grêmio, não sabe apoiar, não sabe, deve ter um grande padrinho. Aí o Ladinho veio com aquela vozinha fininha, agredindo o Antônio Augusto, e tivemos que acender as luzes, terminar com o programa, e naturalmente foi um riso só, porque o Ladinho estava acreditando que o Antônio Augusto que estava criticando. Mas a história que contam é que em algumas noites lá apareciam andando pela superior do estádio uma mulher vestindo um vestido todo branco. A mais, e todo mundo pergunta, é a mulher de branco, que óbvio que existe, né? Tomara que ela vá junto quando o Olímpico descer, ela desça junto, desapareça. E é que todo mundo fala que, e nós que morávamos lá, nós tínhamos que passar pelo andar de cima, né? Pela parte superior do estádio, em torno de uns 150 metros, 200 metros pelas cadeiras, né? Que era onde a gente entrava no pórtico até a concentração dos meninos, que era do outro lado. E eu lembro que 90% das vezes eu passei de olho fechado, de medo da mulher de branco que pudesse vir, que ela, dizem, né, diz a lenda que ela existe e que inclusive alguns dos guardas do clube, dos seguranças, esses que fazem a ronda à noite, já viram ela. Então eu, como eu não queria ver, eu passava e cansei de me machucar e de raspar e rasgar a perna e tudo mais naquelas cadeiras de ferro, porque eu passava correndo, voando, né, de olho fechado para não ver mulheres, porque às vezes a gente chegava da escola 11h30, meia-noite e tal, e tudo escuro, então não existia luz na parte de cima, porque as luzes do estádio é só em dia de jogo.
que nós tínhamos contato direto com o torcedor. Nós distribuímos os convites que nós recebíamos para passar ou aos familiares ou aos amigos, que nós tínhamos uma cota, ou de camisas também. Então a gente tinha uma relação com o torcedor muito grande, muito próxima, e isso era fundamental. Às vezes nós recebíamos o torcedor aqui nessa entrada, lá em cima nós ficávamos na concentração cumprimentando, abanando, se relacionando, portanto, com o torcedor. Ele nos conhecia e nós entendíamos o torcedor e isso era muito importante para a grandeza do Grêmio. Os feitos da tua história. E eu me lembro que em 75 para 76, surge a Culiguei. Tá? Uma torcida que eu tive um carinho muito grande, né? Porque naquele momento, tu chega, tu tem 25 anos, tu tá longe da família, tu tá carente, nós somos jogadores de futebol profissional, treinamos para aquilo, estudamos tudo isso aí, mas na verdade nós somos humanos, nós somos carentes também, como qualquer outra pessoa. E essa torcida me abraça dentro do campo, nas jogadas que eu fazia. Então eu fazia o gol e ia lá vibrar com eles. Aí chegava no vestiário e existia a encarnação dos jogadores, né? Pá, aí, pá, não sei o quê, pá. Mas era simplesmente uma troca de carinho mesmo, de amor, assim, ó. Eles me abraçam e eu abraço eles, entendeu? Até no livro deles tem a frase minha ali que eu achava assim sensacional. Quer dizer, a gente concentrava ali e você sentia aquela vibração antes do jogo. Antes de entrar em campo, a gente já sentia aquela angústia de querer entrar antes de começar o jogo. Você queria estar dentro de campo para dar. Você via o carinho, você via a força do torcedor gremista. A verdade é que a construção do jogo, como a gente concentrava embaixo da arquibancada, muito cedo a gente já começava a ver a movimentação para o jogo. Com a experiência ao longo do tempo, tu conseguia até mais ou menos prever o público que viria pelaquela movimentação que começava. O jogo 4 horas da tarde, o jogo 10 horas da noite, que começava de acordo com o jogo. O número de pessoas que passavam era muito próximo, tinha uma sacada, a gente saía ali, tomava chimarrão. Sentia qual era o anseio do torcedor muito de perto, e isso aconteceu ao longo do dia. E eu sentia junto, como todos os outros torcedores, né? A frustração de uma derrota, a frustração de não ter um resultado como a gente gostaria, a frustração de jogar bem, jogar melhor, merecer e não conseguir o resultado. Então, quando você tem tudo isso, né? Você tem isso na sua memória, você tem isso no dia a dia da tua vida, no dia a dia mesmo, né? Como é que eu poderia ser diferente em campo?
Assim, tu sente que tem, sabe, eu não sei te explicar, mas uma coisa forte, sabe? Os deuses do futebol, né? Tu sente, sabe? Tu sente uma energia forte quando tu entra. Eu sempre que entro aí dentro, que eu vou no vestiário, que a gente jogava aí, nossos veteranos, eu sentia aquela energia forte, parece que tem alguém me olhando nos cantinhos, alguém me aplaudindo, alguém, vamos lá, sabe? Aquela energia forte, né? O Grêmio campeão do mundo não fazia tanto efeito assim como a outra. Nada pode ser maior. Essa matou a pau. Essa frase, esse slogan ali acho que foi o grande achado. Nada pode ser maior. Nada mesmo. Aquele sentimento de perda, aquele sentimento que, conforme eu disse, que nós ajudamos a construir o Olímpico, de repente não tem mais. Claro, mas isso aí, pelo menos na minha cabeça, assim, isso aí faz parte da vida. Isso vai deixar saudade a todo mundo, pelos momentos que nós passamos aqui, que o torcedor passou, a história do Grêmio está aqui. Uma vez me perguntaram se eu me sentia muito triste por deixar o Olímpico. Como é que uma pessoa que fica mais de 40 anos dentro daqui, porque o meu carro, eu moro aqui perto, o meu carro, se eu deixar ele, sair da garagem, deixar ele, é capaz de vir aqui, é o natural, sem precisar que eu dirija. Mas também tem a tristeza de deixar uma casa, mas a alegria de ir para uma casa nova. Né? Tem que, porque isso tudo é crescimento e eu fico pensando nos estágios de crescimento do Grêmio. Mas passou, enfim, já está decidido, não vai ter mais Olímpico. E eu tenho que colocar na cabeça que o Olímpico morreu. E não adianta, eu vou ter lembrança, como tem do meu pai, da minha mãe, vou ter boas lembranças do Estádio Olímpico, só que não vai ter mais Olímpico. Pô, tô com o Olímpico nas minhas costas aqui, não tem como. Ainda é muito presente na minha vida, na vida do torcedor gremista. E logo ele vai ser implodido, mas vai ficar na memória, nas fotos, nas recordações. Nada vai apagar tudo que a gente passou aqui dentro. Muitos finais de semana, né, passei ali dentro, mesmo sem ter treinamento, a ligação é tão forte que quando tu tá de férias ou depois que eu deixei o Grêmio para jogar em outro lugar, que tu vem a Porto Alegre, se eu me desligava e meu carro estava se dirigindo para o Estádio Olímpico, tal, era o automatismo, né, de tanto tempo fazendo. É você voltar e ver todo o filme, né, de toda a sua trajetória aqui dentro, das grandes alegrias. Tristeza foram poucas, né, porque eu atuei como atleta no Grêmio durante 6 anos e meio, conquistei 10 títulos dentro do Grêmio, né? Em 6 anos e meio, então foram muito mais alegrias do que tristeza, né? Me criei aqui dentro, grandes amigos, tem um baixinho aqui, é um deles. Eu consegui aqui dentro do profissionalismo de jogadores, muitos de diretores também. Fui jogador aí, fui treinador aí, fui diretor de futebol aí, fui atleta laureado aí e encerrei aí. Quer dizer, então, tudo que de bom aconteceu para mim, mesmo o encerramento da minha carreira, foi um encerramento consciente. Eu, de vez em quando, sento em casa e começo a relembrar toda a minha passagem no Grêmio. É o Estádio Olímpico que está
é a imagem do Estádio Olímpico, né, dos Jogos. E o Estádio Olímpico é a minha vida, né? E hoje eu entro aqui e me dá uma tristeza, né? Eu acho que é o sentimento de todos, né, que passaram por aqui. Eu não acredito aqui, ó, ali tá a igrejinha ali, a igrejinha era a nossa churrasqueira. Aqui era a pracinha onde eu brincava com meus filhos. Ali era a nossa concentração, onde nós ficava olhando, tá entendendo? Ali era o nosso restaurante. Aqui era uma cancha de bolão. Ali onde é que está a Grêmio de bolão. Tá? Não tinha. Depois o Flávio Albino fez esse ginásio. Quer dizer, aqui tinha um portão, só um portão para nós entrar. Quer dizer, era uma família, uma coisa, né? Realmente para mim isso aqui vai ficar sempre na memória, não adianta, né? Uma tristeza muito grande. Estou contente que vocês tenham me convidado para vir aqui. Hoje eu ainda consigo ver alguma coisa, né, do nosso Grêmio, mas vai dar muita saudade. Mas a minha vida aqui dentro do Rio Grande do Sul está totalmente aqui dentro, porque foram muitos títulos que nós conseguimos e o carinho que eu tenho hoje com o torcedor do Grêmio e particularmente com o Rio Grande do Sul, passa tudo por causa do Olímpico, das conquistas que nós tivemos. Isso aí não está gravado na minha memória, está aí nós não vamos estar aqui mais e vai estar na história do Grêmio. A imagem que me vem assim não é uma imagem no plano do campo, por que me parece, é a imagem num plano aéreo. Talvez muito motivado pelos momentos que a gente conquistou títulos fora e tu retornava para Porto Alegre de avião e o piloto sempre dava uma desviadinha de rota para passar por cima do Olímpico para ver a movimentação das pessoas em torno do estádio. A minha vida toda esteve aí dentro. Eu lamento o dia que isso ia acabar. Porque aqui está toda a nossa história, né? Está toda a nossa vida. Isso aí não. Esse templo, para nós é um templo isso. O Olímpico para mim é minha vida. É o nosso templo. É onde toda a nossa juventude, a minha, do João, ficou aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Então, e o Grêmio? As pessoas dizem que o clube é sempre a segunda pele, não, a minha é a primeira mesmo. O Grêmio para mim é a minha primeira pele, né? Embora seja desmanchado um dia, esse local aqui vai dizer muito para nós. Vai vir do fundo da alma, do coração, da cabeça, da inteligência, tudo nós conseguimos aí. E hoje eu volto ao Estádio Olímpico, com um sentimento de tristeza, de dor.